Queridos irmãos, amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, eu cumprimento vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus e, primeiramente, eu quero expressar a nossa alegria como membros da Comissão Executiva de visitar a primeira Igreja Presbiteriana do Recife e saber como tem sido o andamento dos trabalhos e temos somente a louvar a Deus pelo trabalho que tem sido realizado aqui. Nós conversamos ali rapidamente e ficamos muito felizes, não somente por saber que hoje a primeira igreja presbiteriana tem se tornado um referencial reformado aqui em Recife para toda a região, mas também os trabalhos que a igreja tem feito com plantação de igrejas pelo interior. Temos somente motivos para agradecer e bendizer ao Senhor nosso Deus. Mas, queridos, vamos para o que importa. Abramos nossas Bíblias no Salmo de número 133. Salmo de número 133, é um salmo bem curtinho. Eu vou ler e eu peço a você que acompanhe com bastante atenção, com reverência e com fé. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 133, cântico de romagem de Davi. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por esse momento que estamos louvando e bendizendo o teu santo nome. Te louvamos por essa convocação, te louvamos porque hoje é o teu santo dia, nós já louvamos o teu santo nome, nós lemos a tua santa palavra, nós apresentamos as nossas orações ao trono da tua graça e eis agora, Deus, o momento mais importante do culto. É o momento em que o Senhor fala ao coração da tua igreja, da tua amada noiva. E nós suplicamos, ó bondoso Deus, que esse texto que nós acabamos de ler, inspirado pelo teu Espírito Santo, ele possa iluminar os nossos corações para compreendermos o que o Senhor quis registrar para nós como tua santa igreja. Fala conosco, ó bondoso Deus. Abre a nossa mente, o nosso entendimento e faz com que possamos amar mais ainda ao Senhor Jesus Cristo e assim possamos também glorificar o teu santo nome com nossas vidas. Nós te pedimos, no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, desde a última eleição presidencial, o nosso país ele tem sido marcado por uma polarização. E nós temos observado que tem acontecido um acirramento muito maior no âmbito político. Você vai ver a nação muito dividida, mas não somente a nossa nação brasileira por causa da política, mas em muitas áreas tem acontecido polarização, divisões entre o povo. Até mesmo em questões como entretenimento no futebol, que é uma coisa sadia para você torcer, ter os seus times, mas quantas pessoas também têm entrado em rivalidade, até mesmo causado violência por causa de um time de futebol. A mesma coisa tem acontecido também na questão da economia. Você vê, por um lado, socialistas, por um outro lado, capitalistas. Você vai ver na política direita, esquerda. E quando nós pensamos na questão da igreja do Senhor Jesus Cristo, essa polarização fica lá fora. Enquanto nós entendemos que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é caracterizada por uma palavra que é unidade. Obviamente, meus irmãos, que nada nos impede de, como cristãos, nós nos posicionarmos. Na verdade, nós devemos nos posicionarmos baseado nos nossos princípios cristãos, nessas questões que estão aí mundo afora. Nós devemos sim dar a nossa opinião e o nosso posicionamento. Mas quando se refere à questão da igreja, questões internas da igreja, o nosso diferencial não é mais a divisão nem polarização. Nós somos marcados pela unidade, como povo de Deus.
E é basicamente então isso o que este salmo está nos ensinando sobre a importância do que é a unidade e a comunhão entre o povo de Deus. E a igreja, nós como povo de Deus, nós precisamos zelar pela unidade, lutar pela nossa comunhão uns para com os outros. Este é o ideal que o Senhor Deus, Ele espera de nós. Mas, meus queridos, este é o ideal, mas eu lhes pergunto, será que na prática nós conseguimos fazer isso? Porque, permitam-me colocar um exemplo aqui. Imaginemos que a igreja ela precisasse fazer uma reunião para tomar a seguinte decisão: nós vamos pintar o prédio da igreja e vamos então escolher a cor. Então tente imaginar, de repente se levanta uma pessoa da mocidade, um jovem, e diz: olhe, nós queremos que o templo, que o prédio, ele seja preto, porque o preto é a cor do momento, é uma cor mais moderna, então a gente quer que o templo seja preto. Mas de repente se levanta uma irmã da SAF e diz: não, preto de jeito nenhum, nós queremos que o prédio da igreja seja cor-de-rosa, porque o cor-de-rosa é uma cor mais chique, é uma cor que eu acho muito bonita, então tem que ser rosa. E nesse mesmo instante se levanta um diácono lá de trás e diz: nananina não, nem preto nem rosa, o prédio da igreja tem que continuar verde, porque sempre foi verde, desde que Noé andava por aqui pelo rio Capibaribe, que o nosso prédio ele é verde e tem que continuar verde. Imagine então o quanto de conflito existiria somente numa questão pequena dessa, de escolher a cor, de pintar o prédio. Esta é a realidade. Mas, meus amados, ainda que aconteçam pequenos conflitos, divergências internas entre nós, o que deve prevalecer no nosso meio é a unidade, é a nossa comunhão. É por isso, então, que é importante pensarmos sobre este assunto, o quanto precisamos manter a unidade e a comunhão do povo de Deus. Para vocês terem ideia, então, no salmo que nós acabamos de ler, o contexto dele, nós sabemos que ele foi escrito pelo salmista Davi. E, de acordo com muitos comentaristas, o Stephen Yuille, por exemplo, ele diz que muito provavelmente o contexto pelo qual Davi escreveu este salmo foi quando finalmente as 12 tribos elas conseguiram se unir para se formar finalmente a nação de Israel. Vocês lembram, meus irmãos, que quando o povo saiu do Egito, eles ainda eram apenas 12 tribos. E assim, no tempo dos juízes, não havia um rei, não havia uma centralidade na liderança, e o povo, cada um fazia o que lhe achava correto. Porém, quando o povo levantou Saul como primeiro rei da nação de Israel, mas Saul, a Bíblia deixa bem claro que ele não foi um bom líder, ele não foi um bom rei. E no final, então, do ministério de Saul, ao invés de o povo estarem unidos, o que aconteceu? Houve ainda mais divisão entre as 12 tribos. Foi quando finalmente o Senhor levantou Davi, e Davi, depois de um longo tempo, ele conseguiu finalmente unificar as 12 tribos e formar finalmente a nação de Israel. E muito provavelmente, então, quando ele viu a nação unida, ele escreve este belíssimo salmo, como nós o temos, para expressar o quanto é excelente a unidade do povo de Deus, a comunhão entre o povo de Deus. Então, meus irmãos, vamos pensar primeiramente sobre a natureza dessa unidade, do que como é essa natureza dessa unidade que Davi fala. No versículo 1, prestem bem atenção quando ele diz o seguinte: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ele deixa aqui um qualitativo. No texto original, ele diz assim: quão bom e quão agradável. Porque essas duas palavrinhas em si só, bom e agradável, normalmente elas não precisam de qualitativo, mas ele faz questão de deixar bem claro, é mais do que bom e mais do que agradável. O quê? Os irmãos viverem unidos. E, meus irmãos, se pensarmos bem, nem tudo que é bom é necessariamente agradável. E nem tudo que é agradável necessariamente é bom. Por exemplo, vamos imaginar no caso de um remédio. Nós sabemos que o remédio, o medicamento, ele é uma coisa boa, ele nos ajuda a sarar, a remediar, a tirar uma dor. O remédio é bom, mas eu lhes pergunto, o sabor dele é agradável?
Nós sabemos que não, né? A maioria dos remédios, embora hoje em dia eles tentem modificar, mas o sabor nem sempre é agradável, porém um remédio é bom. Pensemos agora o contrário, vamos imaginar em coisas agradáveis. Tentem pensar, por exemplo, em batata frita. Vamos imaginar pizza bem quentinha. Ou, quem sabe, você pegando aquela picanha com aquela gordurinha, cortando. O sabor é o quê? É muito agradável. Mas eu lhes pergunto, comer esse tipo de alimento constantemente, isso é bom para a nossa saúde? Não. Então, nem tudo que é bom é necessariamente agradável. Mas vejam, meus irmãos, o salmista diz aqui que a unidade no povo de Deus, a nossa comunhão, ela é tanto boa como também é agradável. Eu sei, meus irmãos, que na prática, como a gente deu um exemplo aqui inicialmente, nem sempre a gente percebe essa coisa boa e agradável. Por quê? Porque a igreja tem uma questão chamada gente, e gente é muito difícil de lidar. Porém, vamos imaginar aqui essa questão da unidade do povo de Deus. Quando nós nos reunimos como sua igreja para adorar, para cultuar, para sermos uma unidade que é o seu povo. Eu entendo que poucas coisas na vida são tão boas como o ajuntamento solene do povo de Deus. Quando nós saímos de nossas casas para virmos juntos adorar o Senhor. Mas não somente por adorarmos ao nosso Deus, mas também para vermos os nossos irmãos, para saber como eles estão, para ver o crescimento, ter esse momento de unidade. Meus irmãos, é uma coisa muito boa. As nossas diferenças, elas ficam de lado e nós vemos então um pouquinho do que é a pessoa bendita de Jesus Cristo, que é tipificada no corpo dele, que é a sua igreja. Então, esta é a natureza da unidade. De acordo com o salmista, é tanto boa como também é agradável. Mas não somente a natureza, mas vejamos também, em segundo lugar, a origem dessa unidade. Ele vai falar da origem nos versos 2 e o verso 3, a parte A. Ele diz o seguinte: é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Então observem que aqui Davi ele descreve esta unidade e compara essa unidade de duas formas. Primeiramente, ele faz uma comparação com o óleo que desce sobre a cabeça de Arão e, em segundo lugar, com o orvalho que desce do monte Hermon. Pensemos um pouco nessas duas comparações e descrições que ele coloca aqui para exemplificar a origem desta unidade. O óleo, meus irmãos, que ele inicialmente fala aqui, era um produto muito utilizado na nação de Israel. O óleo, naquela época, ele tinha pelo menos 3 utilidades. Primeiramente, o óleo ele era utilizado como um meio medicinal. Tanto é que, se vocês lembrarem da parábola do samaritano, houve um momento que, quando o samaritano viu aquele homem deitado no chão, todo ferido, a Escritura diz que ele deitou o quê? Óleo, azeite na ferida daquele homem. A mesma coisa Tiago vai dizer: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros e estes unjam este irmão doente com óleo. Então o óleo tinha essa finalidade medicinal. Em segundo lugar, o óleo também ele tinha uma finalidade cosmética. Tanto é que o Senhor Jesus, quando ele fala sobre o jejum, ele diz: olha, quando jejuardes, não demonstre aos homens que você está jejuando. Pelo contrário, você pega óleo e unge o seu rosto. E o óleo, meus irmãos, ele faz isso, ele hidrata a pele. Tanto é que muitos dos dos cosméticos utilizados, eles são à base de óleo. Então ele tinha esse objetivo cosmético. Mas o terceiro objetivo, e o que o salmista fala aqui, era a utilidade do óleo como um fim religioso. Ou seja, o óleo naqueles tempos, ele também era utilizado com um fim de consagrar reis, profetas e sacerdotes. E era utilizado nestes homens, neste ofício, para demonstrar então a purificação, a separação ou consagração destes homens para eles executarem o oficialato.
E assim, meus irmãos, Arão, como ele diz aqui no texto, Arão, para iniciar o seu ofício de sumo sacerdote, ele teve que ser ungido com o óleo. E o trabalho do sacerdote, no caso aqui de Arão, de acordo com o doutor Mauro Fernando Master, era representar o povo perante Deus. E o que era que o sumo sacerdote ele fazia? Ele entrava no tabernáculo para oferecer sacrifício a Deus pelo povo, e além disso, o sumo sacerdote ele também ensinava a lei aos crentes. Ou seja, ele buscava unir o povo nos caminhos do Senhor. Desde aqueles tempos, o povo de Israel eles não interpretavam a Escritura sozinhos, particularmente não, mas eles tinham os homens que Deus colocou sobre eles para que dessem então a interpretação. E esta basicamente era a função do sacerdote. Arão, então, meus irmãos, ele foi escolhido por Deus como sumo sacerdote para fazer isso. Mas eu queria que vocês notassem uma curiosidade no caso de Arão. Por favor, guardem o Salmo 133 e abram suas Bíblias em Êxodo, capítulo 28, para notarmos uma coisa bem interessante no momento da ordenação de Arão. Êxodo, capítulo 28, a partir do versículo 4, o texto sagrado diz o seguinte, Êxodo 28, verso 4, falando sobre as vestes de Arão. As vestes, pois, que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Tomarão ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino, e farão a estola sacerdotal de ouro e estofo azul, e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido, obra esmerada. Vejam agora. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 extremidades, e assim se unirá. O cinto de obra esmerada que estará sobre a estola sacerdotal será de obra igual, da mesma obra de ouro, o estofo azul, púrpura e carmesim, e linho fino retorcido. Tomarás, ele diz, 2 pedras de ônix, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 de seus nomes numa pedra, e outros 6 noutra pedra, segundo a ordem do seu nascimento, conforme a obra de lapidador, como lavores de sinete, gravarás as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor de ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para memória diante do Senhor. Então, meus irmãos, observem, o sacerdote com a sua vestimenta especial de oficializar o momento de culto, de adoração, ele tinha uma roupa, uma espécie de peitoral que vinha aqui na frente e atrás. E o que ligava então essa roupa era uma costura, mas nessa costura, nos seus ombros, haviam 2 pedras de ônix. Essas 2 pedras estavam engastadas nelas o nome das 12 tribos de Israel, 6 em uma pedra e 6 em outra. Agora voltemos para o Salmo 133. Quando Arão ele recebeu a unção com o óleo para ministrar perante o Senhor, aquele óleo desceu sobre a sua cabeça, sobre aquelas pedras representando as 12 tribos de Israel, e assim, meus irmãos, ele entrando lá, ele representava todo o povo de Israel. E uma curiosidade, ele não podia apagar nenhum nome, porque aquilo ali estava naquelas pedras, tá certo? Vai que Arão estivesse lá com raiva de alguma tribo e não quisesse representar. Não tinha como, ele tinha que entrar lá e representar então todo o povo. E aqui, meus queridos, já está uma bela lição para todos nós, principalmente para a liderança da igreja. Os líderes da igreja são os que mais devem zelar pela unidade do povo de Deus. A liderança, o conselho, pastores, os líderes de departamento, o nosso trabalho, meus irmãos, tem que focar nisso, na unidade do povo de Deus. E não somente em um grupinho aqui, somente aquelas pessoas que me interessam, não.
Como igreja de Cristo, como povo de Deus, nós devemos então representar todo o povo de Deus e assim trabalhar sempre por esta unidade e por esta comunhão. Mas aqui também, meus irmãos, está a grande beleza do texto aqui no Salmo 133. É porque Arão, aqui como sacerdote, ele está apontando para o maior sacerdote que existe, que é quem? A pessoa bendita de Jesus Cristo. Aqui no Salmo 133 nós encontramos Cristo, assim como em toda a Escritura ele está sempre presente. Isso porque Cristo, meus irmãos, ele foi o ungido de Deus. Ele foi aquele que recebeu não um mero óleo como Arão, mas ele recebeu o Espírito Santo de Deus. No momento que ele foi batizado, quando foi visto então a teofania, a presença do Espírito Santo, ele veio sobre Cristo, de cima para baixo, sobre a cabeça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não somente ele ficou sobre ele, sobre Jesus, mas o Espírito Santo veio também sobre o corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? Somos nós, a igreja, sou eu, é você. Nós, como esse povo de Deus, nós também, meus irmãos, recebemos essa mesma unção, o Espírito Santo de Jesus Cristo, que veio sobre nós. E a marca, então, desse Espírito Santo que veio sobre a igreja é uma só: unidade. É a nossa união, é a nossa comunhão. Isso porque em Jesus recebemos uma unção muito maior do que o óleo que descia sobre a cabeça de Arão. Nós recebemos o Espírito Santo, que nos tornou sacerdócio santo, agora não mais um homem, não somente uma pessoa para representar uma nação, mas hoje, na pessoa de Cristo, meus irmãos, nós somos muitos, várias tribos, povos, raças e nações, unidos em um só corpo que é Cristo, e o que marca, portanto, essa nossa vida é a nossa unidade. Somos muitos, sim, com talentos diferentes, gostos diferentes, modos de pensar diferentes, mas todos nós temos o mesmo propósito, que é servir na pessoa de Jesus Cristo, servir ao nosso Deus. Então, se você que está me ouvindo, se você é um com Cristo, saiba que você também tem que ser um com a igreja de Cristo, com o seu povo. E é aqui, meus irmãos, uma coisa que eu não entendo. É este movimento moderno chamado desigrejados. Eu não entendo como é que uma pessoa se diz servir a Cristo, que diz que ama o Senhor Jesus, mas ele não faz parte da igreja. Porque notem, uma coisa chama a outra. Aqueles que têm Cristo, aqueles que têm o Espírito Santo de Jesus, eles devem viver unidos, uns com os outros, com os nossos irmãos. Mas eu lhes digo mais, não somente esse problema que são os desigrejados, mas eu me preocupo também muitas vezes com irmãos que dizem fazer parte da igreja, que de vez em quando vêm para a igreja, mas não se comprometem, não querem viver essa unidade, não querem viver essa união, não se importam em se juntarem, estarem sempre em comunhão uns com os outros. Às vezes até em questões simples. Vamos pensar, por exemplo, quando um crente faz uma festa. Aí, normalmente, quando a gente faz uma festa, sei lá, um aniversário, um casamento, o natural é a gente se alegrar com o povo de Deus, convidar o povo de Deus. Obviamente que talvez um caso aqui da igreja, para convidar a igreja, a PIPR toda, vai desembocar muito dinheiro, né? Tem que ter muita questão, mas pelo menos faça o seguinte: chame os representantes da igreja, os presbíteros. Eles então vão representar toda a igreja, mas estarão ali. Muito me preocupa, meus irmãos, com crentes que fazem festas, mas eles têm mais prazer em estar com as pessoas do mundo, com os ímpios, do que com o povo de Deus. É muito importante que nós possamos zelar, e de forma muito prática, pela nossa unidade, pela nossa comunhão, para vivermos assim uns com os outros. E assim, meus amados, este óleo, ele não somente ele tem essa função de consagrar, mas ele também, o texto diz que ele era um aroma muito agradável, né? Ele diz assim, é como óleo precioso, não é qualquer óleo, mas um óleo precioso sobre a cabeça. E ele tinha dito anteriormente que era uma coisa agradável. Talvez, se a gente fosse pensar, tentar imaginar, mas imagina ser derramado óleo na sua cabeça. Será que seria agradável o cheiro do óleo? Talvez não, mas vamos saber um pouco melhor sobre que tipo de óleo era este. Se vocês ainda estão com o Êxodo aberto, abram agora 2 páginas depois, no capítulo 30.
para a gente ter uma ideia de que tipo de óleo era este derramado sobre o sacerdote. Êxodo, no capítulo 30, versículo de número 22, vejam que coisa interessante, que observação interessante. Diz assim, Êxodo 30, verso 22 em diante. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluída, 500 ciclos, de cinamomo odoroso, a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, de azeite de oliveira, 1 hin. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte de perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho. Vamos pular para o verso 30. Ele diz assim: Também ungirás Arão e seus filhos e os consagrarás para que me oficiem como sacerdote. Então observem que não era qualquer óleo derramado, mas era um óleo que tinha as melhores composições, as melhores especiarias daquela época, a tal ponto, meus irmãos, de quando ele era derramado, subia aquele aroma agradável, na verdade, agradabilíssimo. Lembre-se, eu tento imaginar quando você chega num ambiente bem cheiroso, bem perfumado, ou então quando você está perto de uma pessoa cheirosa. Eu fico aqui lembrando da minha esposa. Não é uma coisa boa, não é muito agradável. Então é o que ele diz aqui. A união entre os irmãos, a comunhão do povo de Deus, meus irmãos, tem que ter essa mesma função, tem que ser algo agradável. Assim é a nossa comunhão. Enquanto que a divisão, nós poderíamos dizer que é uma coisa totalmente desagradável, né? É o contrário de tudo isso. Tanto é que, se nós lembrarmos, quando Paulo, escrevendo lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, antes dele instruir a igreja sobre a ceia, ele dá uma chamada de atenção naqueles irmãos e dizendo: olha, nisso que eu vou lhes falar, eu não vos louvo. Por que ele diz? Porque estava havendo divisão dentro da igreja. E isso é uma coisa muito desagradável, porque geralmente aquela pessoa que é pró-divisão, que não gosta da união, dessa comunhão, via de regra essa pessoa normalmente é sempre do contra. Imagina que coisa chata é você estar com uma pessoa que é sempre do contra. Para ele nada vai bom, nada dá certo. Geralmente essas pessoas que gostam de divisão, que não gostam da comunhão, são murmuradores, e é muito desagradável estar perto de um murmurador. Geralmente são pessoas que vivem no passado. Mas antigamente era assim, hoje não é mais. Só pensam no passado. Criam grupinhos, vivem insatisfeitos, são contenciosos, normalmente são arrogantes também, não querem ser tratados e são críticos também da liderança local. É muito desagradável estar perto de uma pessoa assim. Talvez você esteja lembrando, mas, meus irmãos, lembremos-nos de coisas boas. O quanto é agradável vivermos em união. E assim, essa é a primeira descrição, mas vamos correr então para a segunda descrição, quando ele fala: é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Hermon, meus irmãos, é uma montanha que fica ao norte de Israel. Depois vocês podem perguntar melhor ao pastor Cláudio, que conhece lá um pouco melhor a região. E os comentaristas dizem que esta montanha, uma grande montanha, o Monte Hermon, ela é conhecida por sua abundante umidade. Isso porque normalmente é no pico dessa montanha, que é muito alta, lá praticamente todo ano faz neve, enquanto que a parte de baixo está constantemente descongelando devido ao calor. E o resultado? Produz muita água, existe muita umidade, e o resultado? Onde aquelas águas são derramadas, de onde ela vem descendo, o resultado fica o fruto, né? Produz muita vida, a região ali até chegam a criar até pequenos rios, por causa do orvalho ou da água que desce do Monte Hermon. Isso então, meus irmãos, significa que a unidade, ela conduz à frutificação. Pelo pouco de experiência que eu tenho no ministério e como pessoa, mas eu tenho observado exatamente isso. Todas as igrejas que crescem, que prosperam, que são bem-sucedidas,
Se você notar bem, elas estão sempre unidas. Os ministérios na igreja também, para que cresçam, para que frutifiquem, eles precisam estar zelando pelo quê? Pela unidade. Porque na divisão a coisa não anda, não há crescimento. E é exatamente então isso que ele fala. Mas percebam também um outro detalhe, que das duas descrições que são faladas aqui, tanto do óleo sobre a cabeça de Arão, como o orvalho que desce de Hermon, ambas as descrições, meus irmãos, elas apontam para a origem da bênção que é a unidade. E qual é a origem da bênção da unidade? Pelas palavras do salmista, ambas descem, ou seja, vêm de cima para baixo. Trata-se de algo que vem de Deus, ou seja, é o Senhor quem promove a unidade do seu povo. Sempre vem dele. Por mais que o pastor seja zeloso, dedicado, por mais que a igreja se esforce, mas nós precisamos do Senhor. É onde encontramos aqui a graça dele, meus irmãos. É quando nós entendemos que, por mais que nos esforcemos, tudo, no final, depende dele. Ele é quem faz o crescimento, ele é quem faz frutificar, dele é de onde procede, então, a comunhão. Então, correndo agora para o final, meus irmãos, o resultado, então, desta comunhão, desta unidade. O versículo 3, no final, na parte B, diz o seguinte: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ele vai falar agora do resultado desta unidade. Notem então que quando o salmista diz ali, nós nos perguntamos ali onde? Onde ele está apontando? Mas o ali se refere à última palavrinha antes, ou seja, ele estava falando de Sião. Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção. Ou seja, meus irmãos, Deus ordenou a sua bênção, a sua unidade ali em Jerusalém. Porque Sião, o Monte Sião, era um monte onde Jerusalém, a cidade de Jerusalém, ela foi erguida, ela foi construída. E então ele está dizendo que depois de anos de desunião entre o povo de Israel, agora finalmente com Davi como rei, as 12 tribos se uniram em uma só e formaram então a nação de Israel, a igreja de Deus lá do passado. E era de lá, de Sião, de Israel, onde estava o palácio do rei, onde estava o tabernáculo, onde eles cultuavam ao Senhor, era dali que viria a bênção sobre o povo. E aqui, meus amados irmãos, nós aprendemos a importância, mais uma vez, de uma liderança unida, de uma liderança coesa, de líderes que sejam aglutinadores, que atraiam o povo aos pés de Cristo, para que a igreja, então, assim, ela possa crescer e ser abençoada. O quanto é importante uma liderança com uma mentalidade unificadora, que zele pela comunhão e pela unidade com o povo de Deus. E o resultado não poderia ser outro, como ele diz, ali ordena o Senhor duas coisas, a bênção e a vida para sempre. Duas coisas que todos nós queremos, bênção e vida. E pensemos também o contrário, porque o contrário de bênção é o quê? Maldição. O contrário de vida é o quê? É morte. Então vejam, meus irmãos, se queremos a bênção de Deus sobre nós, se nós queremos desfrutar daquela vida em abundância que o Senhor Jesus, Ele prometeu, vejam o quanto é importante estarmos em comunhão uns com os outros, com os nossos irmãos. Se você, então, quer ter uma vida em abundância, se você quer ter a bênção de Deus, nós, eu e você, precisamos preservar a unidade. Por exemplo, em questões práticas, quando você vai atuar na igreja, fazer algum trabalho, alguma coisa na igreja, você visa o seu interesse, do seu jeito, o seu gosto, ou você pensa no bem comunitário? Como, por exemplo, pintar. Ah, mas eu queria preto, mas eu amo tanto o meu irmão que eu abro mão do meu gosto, do meu interesse, e pode pintar de verde, de azul, de rosa, se for o caso. O que importa é vivermos unidos, em comunhão. Ou então, quando você promove um evento na igreja, você faz somente visando o seu grupo de interesse, ou você pensa também em toda a igreja? Claro que eu sei que temos os departamentos que fazem no seu grupo, mas em eventos maiores, precisamos, meus irmãos, ter essa mentalidade unificadora,
que visemos desde a menor criança da igreja até o ancião de maior idade que exista no nosso meio. Ou seja, é importante visarmos o interesse coletivo. Nós somos um corpo e precisamos pensar, então, debaixo dessa unidade. E assim, meus irmãos, eu quero concluir rapidamente com apenas 2 aplicações desse texto. Em primeiro lugar, nós entendemos que Deus, o nosso Deus, Ele é um ser relacional. O nosso Deus, desde a eternidade, Ele sempre coexistiu nas 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele sempre viveu em relacionamento. E Ele, meus irmãos, quando nos criou como imagem e semelhança dEle, Ele também imprimiu isso no nosso coração. Nós somos seres relacionais. Nós fomos criados para termos relacionamento com Ele e também com os outros, com o nosso próximo. Por isso, meu amado irmão, entenda uma coisa. Quando você não está bem na sua comunhão com Deus, você vai refletir também na sua comunhão com o seu próximo. Quando você está bem na sua vida espiritual com Deus, isso vai ser refletido com o seu próximo. Agora, quando você não está bem com Ele, vai haver conflitos, desavença, um monte de problemas. É por isso, meus amados, que você vê tanta gente com desavença dentro da própria igreja, desavença permanente. Você vê pessoas que não conseguem perdoar, nem conviver em harmonia com seus irmãos. Isso só que significa uma coisa: a comunhão dessa pessoa com Deus está afetada, porque se estiver bem, automaticamente nós estaremos em comunhão uns com os outros. E em segundo lugar, sendo assim, é preciso fazermos uma coisa: preservarmos e protegermos a nossa unidade e a nossa comunhão. Eu quero sair daqui dessa noite sabendo, e pelo que a gente conversou, eu sei que a igreja PIPR é uma igreja unida, está aqui trabalhando, tem crescido, e nós temos visto isso. Mas, amados, é importante estarmos sempre atentos. O inimigo das nossas almas é aquele que mais luta pela nossa divisão. Ele sabe que quando nos divide, ele ganha espaço. Por isso é importantíssimo zelarmos, protegermos e preservarmos a nossa comunhão e a nossa unidade como igreja. E devemos fazer isso como? Primeiramente, falando a verdade uns com os outros. A unidade, meus irmãos, ela só subsiste quando existe verdade. Quando há mentira, engano, falcatruas, geralmente há divisão, há desentendimentos. Mas quando nós zelamos pela verdade, a unidade, ela permanece. Não somente isso, mas também nossas decisões devem visar a paz, não a guerra, não discórdias ou criar crises. Tudo que você vier a fazer na igreja, pense primeiramente na paz, sempre na paz. Claro que, como dizia Martinho Lutero, né? Se possível, a paz se possível, mas a verdade sempre, tá certo? A prioridade é a verdade. Mas é importantíssimo também outro ponto: cultivarmos a humildade. Normalmente a pessoa contenciosa, ela não tem humildade para reconhecer o seu erro, para perdoar, para pedir perdão. E o que acontece? Quando um membro quer ser o centro das atenções, ele quer ser o mais importante, quando ele quer as coisas somente do seu jeito, quer ser notado, valorizado ou estimado, geralmente o que vai acontecer é conflito. Por isso, se tem alguém assim, que tem essa mentalidade ou tinha, eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo, acabe com orgulho no teu coração, com inveja, com malícia, com qualquer mal, e lute pela unidade, para ter uma vida que honre a Deus e sejamos humildes, como o Senhor Jesus Cristo. E por fim, meus irmãos, o mais importante de todos, para zelarmos pela unidade, precisamos do amor. O amor, ele é o vínculo, então, da nossa unidade. O amor verdadeiro, aquele amor que se doa, aquele amor que se sacrifica pelo próximo, aquele amor que perdoa e que pede perdão, que não guarda ressentimento nem amargura. O amor, ele nos leva a cuidar uns dos outros, a zelarmos pela unidade e vivermos sempre em comunhão. Eu oro para que Deus continue abençoando a igreja, a PIPR, e que essa comunhão, que essa unidade que vocês têm, ela cresça, se desenvolva e redunde para a glória do nosso Deus. E sabendo, meus irmãos, que acima de tudo, só conseguiremos essa unidade se tivermos Cristo,
Somente Ele é quem pode fazer isso no nosso coração. Por isso, que o Senhor Deus nos abençoe, aplique a sua palavra nos nossos corações e nos ajude a vivermos em comunhão.